âmbito de um projeto do Departamento de Economia da UF, em parceria com a Prefeitura de Niterói e a Fundação Euclides da Cunha, um grupo de pesquisadores desenvolveu um software que busca otimizar os resultados financeiros dos fundos públicos constituídos de recursos provenientes das receitas de royalties. Olá, meu nome é Daniel Henriques e esta é mais uma pílula do FIND, Grupo de Pesquisa e Financiarização e Desenvolvimento da Universidade Federal Fluminense. Os entrevistados de hoje são Thaís Donega, doutoranda em Sistemas de Informação na Universidade de São Paulo, especialista em inteligência artificial, com experiência tanto no ramo empresarial quanto acadêmico, e Paulo Mann, doutorando em computação na Universidade Federal Fluminense, também especialista em inteligência artificial, com pesquisas envolvendo estudos da sociedade e psicologia. Agradeço desde já a presença dos nossos convidados. Agradeço, Daniel. Obrigada pelo convite. Eu agradeço também. Muito obrigado, Daniel. Inicialmente, eu gostaria de saber um pouco mais sobre o projeto do software. Vocês poderiam contar para a gente como ele surgiu, quais são as suas motivações e qual a participação de vocês dois nele? Claro. Bom, o projeto ele surgiu da necessidade da Prefeitura de Niterói frente à criação do seu fundo soberano, né, subnacional, que é o Fundo de Equalização da Receita, ou FAIR. Então, o projeto ele tem 4 agentes, como você disse, né? Então, a Prefeitura de Niterói, especificamente a Secretaria da Fazenda, a UFF, a FEC e o JFI, que é o Jim Family Institute. E aí, ele surgiu... Eu vou contar essa historinha bem rapidinho. Ele surgiu primeiro porque o JFI foi procurado pela Prefeitura de Maricá, que estava desenvolvendo um trabalho de renda básica lá, com parte das receitas dos royalties de petróleo, que Maricá também recebe, né? Então, ela é um projeto incrível que está acontecendo ainda. E aí a UFF se envolveu e eles criaram um super projetão, assim, que rendeu várias coisas legais. E o JFI, ele é especialista nisso, né, em renda básica e riqueza social. Aí, vendo o sucesso do vizinho, a cidade vizinha, né, Niterói, que estava escrevendo naquele momento a lei que permitiria o funcionamento do fundo, ficou interessada nessa parceria, né? Ficou interessada aí em que podia, no projeto que podia ser rendido a partir de então. Aí a gente tem que pensar que assim, é tudo bastante novo, né? Essa lei mesmo que aprova a criação do FAIR, né, do Fundo de Equalização da Receita de Niterói, foi aprovada em 2021. E aí foi quando o projeto teve início de fato, esse projeto que estamos falando agora, né, que tem o software como produto. A situação era a seguinte na época, né? Niterói, ok, a gente está recebendo esse repasse do dinheiro, que é uma parte do excedente da produção de petróleo, e a gente precisa investir de uma maneira inteligente, segura, para garantir a equalização dessa receita para gerações futuras. Como é que a gente garante que essa riqueza não vai ser gasta agora e a gente vai deixar as gerações futuras sem distribuição dessa renda? E aí nasce, então, a necessidade desse software, que é um instrumento de auxílio à gestão e à tomada de decisão para o FAIR e para a Secretaria de Niterói, né, da Fazenda de Niterói, de forma a contribuir com o aprimoramento da gestão do seu fundo soberano. Então, o que o software faz atualmente é fornecer simulações estocásticas, utilizando técnicas de análise de séries temporais e volatilidade, e de forma extremamente adaptada às necessidades do FAIR, né? Então, o que a gente faz é respeitar as restrições de composição de carteira, de alocação de ativos, de gerenciamento de risco, considerar choque, considerar retirada, cronograma de aporte, né, de acordo com o repasse da Agência Nacional de Petróleo, etc. Então, é um sistema bem completo, assim, para pensar o investimento desses recursos de forma extremamente personalizada para o Fundo de Equalização da Receita de Niterói. E aí, agora a gente está chegando ao final do primeiro ano desse projeto e a gente está muito satisfeito com o resultado, né? E aí a gente vê esse produto, né, o software, como sendo um produto, uma ferramenta, um instrumento de auxílio à tomada de decisão para outros fundos, né? Outros fundos soberanos subnacionais. E com o surgimento desse novo projeto, que é o Fórum dos Fundos Soberanos, então, a gente tem esse instrumento poderoso pronto para servir outras prefeituras e estados, né?
E esse campo do fundo soberano subnacional, ou nacional, que seja, ele é extremamente novo, né? A gente está, no Brasil, a gente está desbravando essa área, e pode dizer tão bem quanto eu a respeito disso, né? E aí você me pergunta dos nossos papéis, né, meu e do Paulo. O Paulo, ele é um doutorando da UFF, né? Eu estou como doutoranda sanduíche no departamento de economia, que é onde está alocado esse projeto. Então, a gente atua principalmente no desenvolvimento direto do software, né? A gente é computeiro de base. E aí a gente tem esse papel de desenvolvimento técnico, né? Mas a gente tem também o papel de aproximação, que é entender as necessidades do FAIR e do Fundo de Coordenação da Receita, né, Secretaria da Fazenda, e traduzir isso para as suas regras de negócio, desenhar isso dentro da ferramenta de uma forma que seja usável e confiável. E por se tratar de um software tão personalizado para esse tipo de produto financeiro, né, que é o fundo, que é a formação de um fundo soberano, é um produto extremamente exclusivo, né? A gente não encontra um software assim em prateleira, né? Não dá para pedir. É tudo pensado e discutido de forma específica. E aí é onde a gente entra, né? Na aproximação e no desenvolvimento. O software ele já era uma ferramenta pré-desenvolvida, né? Do JFI, ele já tinha a sua estrutura. E eu e Paula, a gente entra principalmente nesse lado, na personalização e continuar aprimorando para os nossos clientes, né? Então, são os fundos. É bem legal, um trabalho realmente primoroso e fundamental. Acho que tende a dar muitos frutos aí no sentido de boas práticas para os fundos, enfim. Pois bem, agora eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre como funciona de fato o software, assim, quais recursos ele contempla, quais são as suas finalidades, enfim. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre o software. Vou apresentar para vocês o software, né, que é o que a gente desenvolveu nesse projeto. Então, vou aqui compartilhar a tela do software. Um minutinho. Então, essa aqui é a página principal do software, de única página, que é onde a gente vai apresentar para vocês o funcionamento do software que a gente tem desenvolvendo em conjunto com a UF, né, e o JFI. E aqui nós temos uma simulação que a gente já deixou salva, pronta, e essa simulação já está carregada. E ela apresenta aqui algumas características que são principais para poder executar uma simulação, né, do nosso modelo. Então, aqui em primeiro lugar, a gente tem os aportes, né, que seriam as contribuições que têm uma certa periodicidade. E nesse caso específico aqui são os royalties do petróleo, né, que incorrem a cada 3 meses, né, trimestral. E logo aqui embaixo nós temos também as retiradas, que podem ser que necessite, né, de fazer alguma retirada periódica também desse fundo, de algum valor. E essas retiradas também podem ser desenhadas aqui de acordo com a necessidade do fundo. Então, aqui no caso não há nenhuma retirada, mas ela poderia ser efetuada, ok? Logo em seguida, nós temos o nosso painel, que seria um painel de investimentos, onde a gente tem todos os investimentos que vão compor esse portfólio. Então, aqui no caso, a gente tem um investimento com esse nome aqui um pouquinho esquisito, né? E nesse investimento ele está alocado cerca de 27,5% do valor inicial do fundo. Então, a gente tem aqui o nosso valor inicial do fundo, aqui em cima na direita. E a gente tem que esse investimento tem 27,5% com uma taxa de administração de 0,8% a cada 12 meses, ok? Essa periodicidade pode ser alterada também, a gente pode alterar quanto que essa taxa de administração incorre, né, para esse investimento em particular. E a gente também tem a taxa de performance, que aqui não tem nenhum valor, mas também é uma taxa que é muito comum nos fundos de investimento que existem no mercado. Então, seria uma outra taxa que a gente pode adicionar também, ok? Aqui são os outros investimentos, todos eles possuem a mesma característica, né, as mesmas informações, tem o nome, a alocação, taxa de administração. E aqui possui um gráfico também para demonstrar aqui como é a curva histórica, né, desses investimentos, e também para demonstrar uma tentativa aqui de previsão um pouco simplificada, apenas para ilustração do que poderia ser um possível futuro, né, desse fundo de investimento aqui.
Então, aqui nós temos também os outros fundos que compõem esse portfólio, ok? E aqui em seguida, nós temos as políticas e os choques. As políticas e os choques são duas características ou funcionalidades que são de extrema importância para o software, porque é com elas que a gente consegue modelar cenários adversos, cenários imprevistos, ou coisas que a gente imagine que possa acontecer assim no futuro, né? Então, como por exemplo, nessa simulação de modelagem, eu posso fazer com que aconteça uma queda muito drástica no valor do petróleo, né? Então, nesse sentido, eu posso modelar essa queda drástica por meio das políticas e dos choques, em particular aqui dos choques, onde a gente pode alterar o valor da receita recebida, né, em um valor considerável, principalmente se a gente quiser que essa receita tenha uma diminuição drástica ou um aumento considerável, né, que o petróleo também, porventura, pode ter o seu valor acrescido aí em uma grande porcentagem. E aqui embaixo a gente tem o nosso seria um painel principal, né, para a gente executar a simulação. Então a gente tem aqui o botão de executar a simulação. E a gente também tem um número de simulações. O número de simulações seria quantas simulações a gente vai executar por trás dos panos. Eu vou comentar um pouquinho melhor depois o que seria a simulação em si, o modelo em si. Mas antes disso, esse número de simulações ele vai executar 100 simulações diferentes aqui nesse caso, né, porque eu coloquei para 100 simulações. E essas 100 simulações diferentes, a gente vai pegar aí a média e a volatilidade delas e vai tentar obter alguma previsibilidade do futuro desse portfólio, né, que a gente montou ali por meio desses investimentos. Então, a gente vai tentar prever também no futuro, cerca de 48 meses no futuro. Então, a gente vai fazer uma projeção de 48 meses a partir do histórico desse portfólio, né, desses investimentos que compõem esse portfólio, e a partir do início ali do mês de início de fevereiro de 2021, ok? Então a gente vai clicar aqui em executar essa simulação e ele vai começar, e o software vai começar a executar essa simulação, tá? Então essa simulação aqui que começou a executar, ela após finalizar, em seguida, a gente tem alguns valores que correspondem aos valores obtidos por meio da simulação, né? Então, como prometi antes, o que é esse modelo, né? Esse modelo ele é basicamente um modelo de GART junto de um modelo de ARIMA. Então, esses dois modelos em conjunto, eles conseguem nos dar a informação de volatilidade desse fundo e de previsibilidade. Então, a gente consegue obter uma projeção futura a partir do valor histórico dessa série temporal. E a partir dessa projeção futura, a gente também tem um nível de volatilidade dela. Como você pode ver aqui no gráfico, né? A gente tem um box plot aqui, onde essas linhas aqui acima do pontilhado vermelho apresentam para a gente qual é a volatilidade ali naquele mês específico previsto. Então, cada ponto desse gráfico aqui é um mês projetado no futuro por meio do GART e do ARIMA, ok? E com isso a gente tem essa série prevendo para a gente aí o valor do fundo no futuro, desse portfólio no futuro, inclusive da volatilidade. Para a gente, essa volatilidade é muito importante porque muitos fundos soberanos existem uma certa restrição com relação à volatilidade que eles com maior nível de volatilidade que eles permitem, né? Então, o fundo ele não pode ultrapassar um determinado limiar de volatilidade, senão isso seria um problema, né, para a administração desse fundo. Então, isso é uma característica de muita importância para comitê de gestão desse fundo soberano. Então, é isso que eu gostaria de apresentar para vocês sobre o software que a gente tem desenvolvido. E então agradeço aí pela atenção de todos vocês. Thaís e Paulo, muito obrigado pela atenção e pela disponibilidade de vocês. Aproveitando, convido a todos para conhecer o FIND. Visitem nosso site, nossas redes sociais e assistam às nossas pílulas e reuniões no canal do YouTube. Obrigado e um grande abraço. Obrigada a você, Daniel. Foi um prazer. Eu que agradeço. Muito obrigado.